Daí, pessoal, mais uma resolução. Na circunferência trigonométrica mostrada a seguir, a distância entre os pontos P e Q correspondem a. Então, o objetivo do exercício é a distância entre P e Q, é a medida do segmento PQ. Então, deixa eu te mostrar aqui o objetivo do exercício. Essa distância aqui, deixa eu ver que está meio espesso, deixa eu diminuir aqui. Ok. Então, o objetivo é essa distância PQ. Vou colocar aqui em azul. Então, esse é o objetivo. Eu já consigo perceber aí que a distância entre o ponto P e essa reta dos cossenos, né, essa reta horizontal, essa distância aqui, se tivesse um ponto aqui, eu vou colocar um ponto C aqui, ó. Se tivesse um ponto C aqui, a distância PC é igual à distância QC. Então, eu sei que essas duas distâncias aqui são iguais. Aqui eu tenho a projeção de um certo arco e aqui a projeção de um outro arco. E essas duas distâncias aí são iguais. Ok. Vou pensar assim. Tem duas maneiras de encontrar o valor desse ângulo alfa. Uma delas é pensando que se eu projeto a extremidade desse arco P aqui, ó, sobre o eixo vertical, como se fosse aqui um seno, eu tenho uma certa medida. E se eu projeto esse ponto Q da mesma forma sobre o eixo, vertical, da mesma forma que eu fiz lá no ponto P, o que eu percebo? Eu percebo que esses segmentos, essa medida é igual a essa. Se refere ao cosseno daquele arco com extremidade em P. Bom, feito isso, eu consigo perceber que esse ângulo alfa mais este outro aqui é igual a 90, e aqui de novo, alfa mais esse outro igual a 90. E aí pensa comigo, esse triângulo aqui, ele é congruente a esse triângulo. Tem os três lados de mesma medida. Como assim, senhor? Por que esses dois triângulos são congruentes? Porque aqui eu tenho o raio do ciclo trigonométrico, aqui eu também tenho um raio do ciclo trigonométrico. Aqui eu tenho a projeção do ponto P sobre o eixo vertical, aqui eu tenho a projeção do ponto Q sobre o eixo vertical, as medidas são iguais. E aí, como eu te falei, essa medida é igual a essa, por projeção também. Então, esse cateto igual a esse. E aí eu consigo perceber que esses dois triângulos aí, eles são congruentes. Se esses triângulos são congruentes, esse ângulo alfa, ele também é estendido, ele é extensivo a esse ângulo aqui. Então, esse ângulo também é alfa. E aí eu percebo que esse alfa mais alfa, naquele segundo quadrante ali, resulta 90 graus. Cada quadrante igual a 90 graus. Se alfa mais alfa é 90 graus, fazendo bem devagar, 2 alfa igual a 90 graus, alfa igual a 90 graus divide por 2, o ângulo alfa então é igual a 45 graus. Bom, então agora eu vou para a descoberta dos segmentos. Lembra que eu havia dado um nome para este ponto aqui, ó, de ponto C. Então vou usar aqui e vou calcular esse segmento PC. Vou pensar que esse PC
ele é em relação ao alfa, que é 45 graus, ele é o cateto oposto. Eu vou até desenhar esse triângulo aqui. Ok. Então eu tenho aqui esse triângulo. Eu desenhei esse triângulo aqui. Aqui eu tenho ponto P, aqui eu tenho ponto C. Vou chamar então essa medida aqui de medida X ou medida D. Vou chamar aqui de medida D. Aqui é medida D. Esse ângulo, como nós vimos, ele é o 45 graus, né? É o alfa. E esta hipotenusa aqui, ela é igual a 1, já que se trata de uma circunferência trigonométrica. Raio igual a 1. E aí eu posso calcular esse D pelo valor da tangente, né? O valor do cosseno, do seno. Então, tem várias maneiras. Podia usar também por tangente, enfim. Vou fazer pelo seno. Então, observa que seno de 45 graus é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 45 graus, a gente sabe quanto mede. É igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Só pego lá da tabela de arcos notáveis. Igual cateto oposto é o D, que é o que eu quero descobrir. E a hipotenusa é o 1, que é o raio do ciclo trigonométrico. Então eu tenho que D sobre 1 é igual a D, logo D é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Logicamente, né, que D tem que ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, por quê? Porque esse D aqui, o que eu chamei de D, ó, essa medida, ela coincide com essa. E a gente consegue perceber que realmente essa medida aqui equivale à tangente de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Né? Se eu projetar aqui, ó, eu tenho aqui também 45 graus. Então, isso aqui é o seno, é a projeção, é o seno de 45 graus, e o seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, está feito aqui o valor do D. E aí, a distância PQ, que é a proposta do exercício, PQ é igual a 2 vezes PC, né? Conforme nós vimos no início, que a distância toda, PQ, é igual a essa medida, mais essa outra de baixo, que são iguais. Então, 2 vezes PC, e aí eu tenho que PQ é igual a 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, cancela 2 com 2, e a medida do segmento PQ, ou a distância PQ, é igual a raiz quadrada de 2, alternativa C. Ok? Então é isso, eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.